Dizem por aí que pessoas ativam pessoas. Mas na realidade só um pode realmente te deixar ativado. Pai, quero te agradecer, Jesus, por esse momento, pela vida do meu amigo, Jesus, que está aqui comigo, Pai. Amém, Jesus. Pai, eu sei que, Jesus, que o Senhor usa ele, Jesus. E eu sei que da boca dele, Pai, vai sair palavras de vida, Jesus, porque ele já teve um encontro contigo, Jesus. Amém, Jesus. Pai, eu peço que nós sejamos ativados, Jesus, com tudo que acontecer aqui, Jesus. Sim. Usa nossas vidas, as nossas mãos, tudo que vamos falar aqui, Jesus, seja, Jesus, para que as pessoas possam ter um encontro e um toque teu, Pai. Amém, Jesus. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hey, what's up, guys? Eu sou o Davi Clemionte e nós começamos mais um podcast do OnCast. E aqui à minha direita temos o Emanuel. Emanuel. Quem é você? De onde você é? Quantos anos você tem? Diga. Meu nome é Emanuel Celine, eu tenho 22 anos. Uau. Eu tenho 22 anos e eu tô nessa caminhada com Cristo faz 4 anos aí que eu cresci na igreja, Uhum. mas eu gosto de dizer que eu nunca, embora eu tenha sido da igreja, eu nunca fui a noiva de Cristo. E há uns 4 anos atrás eu tive o meu encontro com o Espírito Santo e foi onde tudo mudou na minha vida. E agora a gente tá nessa, né? Nossa. Queimando por Jesus. Fez 18 anos e conheceu Jesus. Exatamente, entrando na faculdade, cara. Eu conheci Jesus no meu primeiro ano da faculdade, quando eu tava entrando pra faculdade. Nossa. E foi um desafio, mas... Uhum. Mas, Vai ser bom. e bem na faculdade, né? Porque muita gente fala que... Ah, você entra pra faculdade... Tem uma contagem lá, eu acho que de 10 pessoas que entram na faculdade... Sim. Tipo, sei lá, 8 se desviam, um exemplo, né? Sim, cara. E você entrou na faculdade e conheceu Cristo. Como é que foi isso? Mano, eu lembro que eu conheci a Cristo, eu tive um encontro com Cristo no final do ano, na virada do ano que eu ia entrar pra faculdade. Nossa. Então, assim, eu entrei na faculdade já, tipo, queimando, assim, mano. Uhum. Tipo, aquela primeira experiência, primeiro Primeiro amor, amor. incendiada, cara. E daí entrei na faculdade num lugar onde é muito hostil, vamos dizer assim, pro cristão, né? Vamos falar assim. E, cara, foi um momento de posicionamento, cara. Os primeiros 2 anos ali da faculdade foi um tempo de posicionamento. Agora eu tô formado já, me formei final do ano. Nossa, que massa. Então, agora eu já tô formado. Mas os 2 primeiros anos da faculdade foi um tempo de posicionamento, cara. Porque foi o tempo que todos vieram pra mim tentando minar tudo aquilo que eu estava querendo construir com o Espírito Santo. Então foi um tempo que, por exemplo, assim, eu apaguei todas as minhas redes sociais por 1 ano, troquei de número por 1 ano. Eu passei meu número só para meus amigos mais próximos, para as pessoas da família, assim. Eu mudei tudo, assim, cara. E eu fiquei um ano totalmente off, assim, vamos dizer assim. Uhum. Então, o primeiro ano da faculdade eu tava zerado, assim, de relacionamento com qualquer pessoa. Tipo você apagar teu Instagram e fazer um novo, assim, ter uma vida Exatamente, cara. Comecei, tipo, exatamente uma vida nova. nova. Uhum. E eu larguei tudo e eu falei, Jesus, eu quero esse ano que eu mergulhe em você. Então, eu cheguei na faculdade, as pessoas já começaram, cara, tem uma festa aí sábado, bora Nossa, lá. os convites. E já começaram os convites, daí chegava... teve algumas meninas que, passa o número e tal, e eu não passava, mano, eu não ia nas festas, eu falava assim, olha, vou pra igreja, tô esperando a pessoa certa. Então foi um tempo que muitas vezes as pessoas começaram a tirar sarro de mim na minha sala, meus amigos, assim, começavam a tirar muito sarro, cara, muito sarro. E eu me posicionei e falei assim, cara, eu sei que eu tô caminhando, trilhando o que Deus tem pra mim. E quando eu me posicionei, cara, eu comecei a ver alguns milagres acontecendo na minha faculdade. Então, assim, as pessoas que tiravam sarro de mim começaram a vir pedir oração pra mim. Nossa. Eu pude falar de Jesus pra uma amiga minha que ela tinha depressão e ela pôde ser totalmente reestruturada daquilo que ela estava passando. Caramba. Eu pude orar por professores, eu pude Nossa. falar de Jesus na faculdade, vêm pessoas perguntando versículos da Bíblia. Eu dei uma Bíblia pra uma menina esse último ano ela chegou pra mim assim, cara, lembra daquela Bíblia que você me deu no primeiro ano? Eu falei, lembro. Ela falou, eu leio todo dia essa Bíblia. Nossa. Leio todo dia, todo dia, todo dia. Então, assim, foi um tempo que se eu não tivesse me posicionado, eu não apenas não poderia ter influenciado aquelas pessoas, mas eu teria perdido tudo que eu tô vivendo agora, mano. Uhum. Então, assim,
esse posicionamento foi muito importante nos tempos de faculdade, cara. Muito, Uhum. muito, muito. E, tipo, e aí que a gente vê que às vezes a gente tá na igreja, tipo, igual eu também, as pessoas perguntam, como que você, qual que é o teu testemunho? E eu sempre digo que eu me converti na igreja. Sim. E às vezes a pessoa pode estar dentro da igreja, tipo, achando que tá mil maravilhas. Não, eu vou toda sexta, eu vou final de semana, eu sei que eu tenho os meus pecados, eu preciso pedir perdão, mas, cara, às vezes isso não é o suficiente. Às vezes você não teve um encontro com Deus real que, cara, é basicamente vamos dizer assim, o que o avivamento faz, né? Sim. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto. Pô, avivamento o que que é? Mano, aquilo que estava morto criou vida, né? Então, às vezes você tá dentro da igreja, você tá vendo o que tá acontecendo, você tá sentindo a presença de Deus, mas você continua morto. Sim. Porque você não se entregou de verdade, você não entendeu. Eu já vi um pastor meu falar que, sabe essas pessoas que saem da igreja? Uhum. Cara, elas não entenderam o amor de Cristo. Sim. Elas não entenderam o toque, elas não entenderam Não o porquê conheceram que elas estão ali. verdadeiramente, Não né? tiveram encontro, né? Sim, sim. Então, esse teu encontro... E cara, você falou uma coisa muito interessante sobre a gente tá indo na igreja, a gente acha que a gente tá vivo, mas a gente tá morto às vezes ali. Mas a gente tá indo na igreja, a gente tá indo no culto, cara. Em Apocalipse, eu acho que Apocalipse 4, acho que a carta da igreja de Sardes, fala que assim, vocês têm fama de estar vivo, mas vocês estão mortos. Uau. Então, tipo assim, muitas vezes a gente tá indo na igreja, acha que a gente tá com aquela impressão de que quem tá vivo, mas a gente não percebe que a gente tá precisando do avivamento, sabe? E, cara, eu creio que eu era assim, mano. Eu tava ali indo pra igreja e eu falava, cara, eu tô vindo todo sábado, domingo. Mas assim, meus pais, eles sempre foram muito envolvidos com a igreja. Então eles iam terça, quinta, sábado, domingo, cara. Nossa. E eu ia junto, cara. Eles eram Terça, pastores? quinta, eles são diáconos lá. Só que Ah. assim, o meu pai, ele tem um compromisso, ele fez um propósito com Deus que ele não falta culto. De jeito nenhum. Então já tem 19 anos. Caramba. Que ele não falta culto. Terça, quinta, sábado, domingo, cara. Nossa. Então, assim, então eu ia com ele, cara. Eu ia com ele, com a minha mãe, assim. Então, cara, eu cresci indo quase todo dia, toda semana na igreja. E, cara, eu tava nem aí. Então, tipo assim, pra mim eu tava vivaço. Pra mim eu tava no auge, assim, né? O cristãozão. Tipo, mano, eu vou pra igreja todo dia, velho. Exatamente. Falei, cara, eu sou um baita de um cristão, mano. E, na verdade, eu tava morto por dentro, mano. Eu tava necessitando que Deus me avivasse, velho. Então essa experiência que eu tive, assim, transformou a minha visão de como eu tava vivendo, qual que era o meu estado. E, cara, foi a melhor coisa que aconteceu, assim. Eu acho que o dia que, vamos dizer assim, que eu me converti foi um culto que foi um pastor de fora na igreja, né? Às vezes precisa ir um cara de fora na igreja para ele vai lá e fala a mesma coisa que teu pastor fala 500 vezes, mas aí vai um cara de fora e você fala, nossa, é isso aí, Jesus, meu Deus. Aquele dia a chave virou, mano. Acho que foi no culto de unção, de poder. E ele comentou nesse culto sobre o Santo dos Santos. Uau! Aí eu falei, cara, que Santo Santos, mano? Que isso? Santo Santos, Jesus, né? Não, existe um lugar chamado Santo dos Santos que nem todo mundo já teve a oportunidade de chegar lá. Mano, e eu acho que ele tava indo já fazia uma semana ou 3 dias seguidos, assim. E nessa hora eu vibrei, mano. Eu falei, quero ir no Santo Santos, mano. Mano, e eu buscando, pá. De repente veio a embriaguez, eu caí e ali eu cheguei no Santo Santos, mano. Mano, eu lembro que eu fechava, lembro mais ou menos, né? O que eu lembro é que eu tava com os olhos fechados e obviamente, eu tava ouvindo a igreja, mas a sensação que eu tinha é que eu tava no céu, sabe? Uau. Com os olhos fechados, eu assim, escutava as pessoas adorando, as pessoas gritando o nome de Jesus, as pessoas não tendo o controle delas mesmas na presença de Deus. Sim. E eu falei, cara, aqui é o Santo dos Santos. Uau. Mano, eu lembro que depois que eu levantei, mano, aquele culto foi, tipo, acho que pra lá de meia-noite, eu levantei, depois as pessoas, no mesmo dia, ou na outra semana, elas ficavam perguntando, cara, como que é o Santo dos Santos? Como que é? As pessoas queriam saber, eu falei, mano, só vai, mano. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, né? Como diz a música. Mas, cara, é muito poderoso, né? Você falou uma coisa muito impactante, perdeu o controle, mano. Eu lembro que comigo foi assim também, cara. Eu tava num dia e eu tive uma, mesmo estando na igreja, eu tive uma crise muito forte de depressão, cara. Nossa, eu fui mesmo dentro da igreja? Mesmo dentro da igreja. Eu fui muito, muito abalado pela depressão, cara. E chegou um ponto que eu já não sabia, não tinha mais um sentido pra viver.
Caramba. E eu lembro que eu cheguei a um ponto que eu falei, eu não aguento mais. Eu falei, cara, eu abri pros meus pais, eu falei assim, ó, gente, eu não tô aguentando mais. Tô muita vontade de... Não vejo mais o sentido pra viver. E eu lembro que eles começaram a me impulsionar, falaram, ó, assim, você tá indo na igreja, mas você tem que olhar pra Jesus. Eles começaram a me impulsionar pra Cristo, assim. E eu lembro que teve um dia que eu cheguei numa salinha escura, nem a igreja que eu estou agora, né? Mas é a igreja que meus pais vão, eu tenho muito carinho lá por eles, assim, sempre tento passar lá. E tinha uma salinha escura, assim, eu fui pra essa salinha escura e eu comecei a orar, assim, falei, Espírito Santo, eu preciso de você hoje. Assim, não dá pra ficar mais um dia, eu preciso hoje, sabe? E eu lembro que eu fechei os meus olhos, fui pra um cantinho da salinha, bem no escurinho, assim, eu fechei meus olhos, eu fiz na minha mente, assim, eu falei, Espírito Santo, fiz 3 perguntas pra ele. Tipo, na minha mente, não falei pra ninguém, nunca ninguém sabia as perguntas, não tinha falado pros meus pais nada. E eu lembro que quando eu virei pra trás, meu pai tava me olhando, assim, Caramba. com o olho arregalado, assim, pra mim. E eu fiquei meio assustado, mano. Eu falei assim, eu vou sair daqui, eu vou direto pro corredor, porque tá meio estranho esse negócio. E eu lembro que quando eu fui passar pro corredor, ele botou a mão no meu peito e ele falou assim, ele tava orando em línguas, ele falou assim, filho, agora vem responder as 3 perguntas que você acabou de fazer. Uau. E naquele momento, cara, ali, eu fiquei, tipo, em choque, mano. Nossa. Eu fiquei em choque, assim. E ele respondeu as 3 perguntas na ordem que eu tinha feito, cara. Exatamente as perguntas que eu tinha feito. E naquele momento o Espírito Santo veio sobre mim e eu comecei a dar gargalhadas, cara, e chorar. E eu saí no corredor, parecia que eu não tinha controle do meu corpo. E as pessoas olhavam pra mim assim, tipo, esse cara tá maluco. Tá bêbado. Ele tá bêbado. E é exatamente isso que a gente vê em Atos 2, cara. As pessoas olhavam e falavam assim, cara, eles estão malucos, eles estão bêbados. E na verdade eles estavam cheios do Espírito, mano. Então, tipo assim, cara, é uma experiência tão gostosa, cara. Ser tocado pelo Espírito de Deus, assim, mano. E você nunca mais é a mesma pessoa, né? Nunca mais, cara. Que tudo é basicamente passou, o que tá rolando agora lá, né, na Universidade de Asbury. Mano, eu até perguntei pra você, cara, qual foi a última vez que a gente viu alguma parada desse tipo? E você falou que era, acho que 2002, né? 2000 e pouquinho, cara. Agora eu tô com dúvidas que isso foi... Mas foi por aí que teve em Pensacola e também teve ali na Benção de Toronto. Mas foi por aí que eu lembro que até... Tem algumas mensagens do Antônio Cirilo, que ele tá ali na Lagoinha, né, no ano de 2000 ali, ele tá falando sobre o mover que tá acontecendo, sabe? Então, é mais ou menos essa data, assim, cara. Foi o mais recente, sim. E nessa faculdade, nessa Universidade de Asbury, o que tá rolando lá? Cara, já tem muita gente chamando de avivamento o que tá rolando lá em Asbury. Ao meu ver, ainda não é um avivamento. Porque todo avivamento ele começa com o despertamento dos santos, né? E aí começa o mover de Deus ali. Mas tem que culminar em uma reforma da sociedade, né? Tem que gerar alguma coisa que vai transformar aquilo que está acontecendo ali. Porque existem muitas definições do que é avivamento. Tem, como você disse ali, de trazer de volta à vida o que estava morto. Tem definições que dizem que é quando Deus manifesta a sua santidade assombrosa sobre um lugar. Há uma definição que eu tenho para mim, que é algo que Deus me revelou sobre avivamento, que é que um avivamento é quando Deus ele traz a realidade do reino dele na terra e quando Deus demonstra o seu caráter sobre um lugar. Então, assim, Deus vai habitar naquele lugar. Tipo, Deus decide vir e morar sobre um lugar. E foi assim que aconteceu, cara. Por exemplo, País de Gales, em 1905, 1904 ali. As pessoas falam assim, parecia que Deus tinha vindo morar por tantos meses sobre um país, por causa que em 6 meses 100 mil pessoas aceitaram a Jesus. Caramba. Tipo assim, todos os bares fecharam. A criminalidade foi praticamente a zero. Tipo assim, há relatos, cara. Tem um livro chamado Mundo em Chamas, do Rick Joyner, que ele começa ele pega manchetes dos jornais da época que eles acharam. E os jornais estão falando assim, tinha uma rua que era a rua mais perigosa de todos, que quase todo dia alguém morria na rua. Caramba. E de repente começou o avivamento, e passou um dia não teve um crime na rua. Eles já anunciaram, falaram, uau, um dia sem uma morte na rua.
E passou 2 dias, passou 3 dias, passou 4 dias, passou 5 dias. E não tava tendo. E virou uma rua, tipo assim... E, cara, os estádios de futebol se esvaziaram. Como eu tava falando pra você ali antes, os jogadores não entravam pra jogar a partida, por causa que eles estavam nos vestiários chorando, embaixo de convicção do poder de Deus. E eles saíam pra evangelizar nas ruas, cara. Olha que loucura. O estoque de bíblias da cidade acabou. Nossa. Acabou. Sabe, assim, então é algo sobrenatural que quando Deus vem, ele habita, ele demonstra quem ele é naquele lugar, ele muda a identidade de uma cidade. Assim, no país de Gales, eles eram muito conhecidos por ser um lugar de bebedeira, um lugar, tipo assim, cara... Bagunça. Bagunça. Então, assim, Deus vem e transformou a identidade daquela cidade, cara. Deus chegou ali e os maridos que maltratavam sua esposa, seus filhos, viraram bons pais de família, bons maridos, sabe, cara? Tem histórias até que os cavalos pararam de obedecer os caras que cuidavam deles, por causa que os caras não eram... Eles trabalhavam com cavalos, eles batiam nos cavalos para os cavalos obedecerem eles. E de quando teve o avivamento, eles não conseguiam mais bater nos cavalos. E os cavalos pararam de obedecer eles por causa disso. Nossa, mano. É muito mais profundo. Cara, foi, tipo, realmente transformou a realidade e a sociedade de um país, cara. Assim, tipo... do avivamento do Azusa. Do avivamento do Azusa, a mesma coisa, cara. Inclusive, ele começou por causa do avivamento do país de Gales. Nossa. O Frank Batterman, que foi o cara que ficou por trás, vamos dizer assim, do avivamento da Azusa, que ele era o intercessor. Ele começou a receber um folhetim do que estava acontecendo em Gales, ele começou a orar sobre aquilo. E ele decidiu mandar uma carta para Evan Roberts, que foi o que Deus usou para começar o avivamento de Gales. Um menino que começou a orar com 13, 14 anos para um avivamento. E assim, o avivamento de Gales foi só com pessoas novas, cara. O mais velho tinha 23, que era Evan Roberts. O resto era tudo mais novo. Tudo mais novo. E fala que chegavam as pessoas velhas, assim, tipo, da teologia, aqueles pastores antigões, assim, e vinham pra Gales pra doutrinar eles, e de repente eles sentavam na rodinha das crianças, e as crianças faziam eles chorar, cara. Nossa. Diante do poder do evangelho. Caraca. Eles falavam assim, uau, não sei o que tá acontecendo aqui. E daí esse Frank Blatterman enviou uma carta para Evan Roberts perguntando o que estava acontecendo. E Evan Roberts mandou de volta uma carta dele para esse Frank, falando sobre tudo que estava acontecendo e tal, do mover. E daí os livros contam que quando o Frank Blatterman leu a carta, o Deus começou a gerar um avivamento ali através deles. E daí começou a gerar, e daí chegou o William Seymour. E daí começou a mover ali em Azusa também, que era um lugar que tinha muito prostituição até. Também teve uma transformação total na identidade, mas era uma loucura, assim, cara, sabe? Ali em Azusa tem histórias que as pessoas ligavam pro bombeiro, cara, por causa que eles viam a igreja pegando fogo. Nossa. E, tipo assim, não tava pegando fogo. Tipo, a presença era tão forte. As pessoas estavam passando por fora e elas viam, tipo, chamas saindo da igreja. E os bombeiros chegavam e falavam assim, cara, por que você não ligou pra gente? Não tem nada acontecendo. Nossa. E, tipo assim, a ambulância levava os enfermos, em vez de levar pro hospital os enfermos, levava pra igreja. Nossa. Tipo assim, por causa que ali não... Cara, você saía curado dali, mano. Era um negócio absurdo. Absurdo. Tipo, as coisas que aconteceram ali foram absurdas, sabe? Então, o avivamento, eu gosto de falar assim, quando tiver tendo um avivamento a gente vai saber, mano. Por causa que ele não vai mexer só com os crentes, cara. Ele vai mexer com todo mundo, mano. Todo mundo vai passar. Cara, as pessoas passavam na frente de Jesus e elas caíam diante do poder de Deus só de passar perto, cara. Nossa. Só de passar perto do prédio. Então, assim... É algo assombroso mesmo, assim, cara. Um negócio que você não consegue imaginar, sabe? Então, eu tô muito contente com o que a gente tem visto em Asbury, porque a gente tá vendo o início do que Deus tá fazendo, cara. Porque, embora muitos chamem de avivamento, outros chamem de despertamento, Deus tá fazendo algo. Exatamente. Deus tá fazendo algo, cara. E tá gerando frutos, por causa que o mundo inteiro tá olhando pra eles e querendo viver nas suas igrejas, nas suas comunidades, o que eles estão vivendo ali. E você vê que não é algo forjado o que eles estão vivendo, não é algo que foi planejado o que eles estão vivendo ali. Não foi tipo assim, vou chamar 15 pastor famoso. Exatamente, não foi algo programado pra eles fazerem, porque, cara, vamos falar a verdade, quando um culto é forçado, você não aguenta ficar 7 dias no culto, cara.
Sabe? Você não aguenta. Não. Não aguenta quando é uma coisa forçada, cara. Uhum. Por causa que o Espírito Santo não tá se movendo. Então, assim, eles estão vivendo algo puro com Jesus ali, cara. Não tem ninguém na plataforma. Não tem um ministro famoso, não tem pregador famoso, cara. São os alunos, cara, que estão ali se juntaram e de repente eles se juntaram num dia e de repente começou a mover de Deus e eles não conseguiram sair. Eles não conseguiram sair, cara. Começou aquele mover. E eu vejo que o que eles estão provando ali é a realidade da adoração do reino, Uhum. sabe? A Bíblia vai falar que os anjos eles adoram 24 horas por dia sem cessar e sem parar, cantando que ele é santo, santo, santo. Uhum. Então assim, eu creio que o que eles estão provando ali é que Deus está mostrando a cultura da adoração do reino dele. Onde eles não conseguem parar de olhar para Cristo, eles não conseguem parar. Não é que eles querem, eles não conseguem parar, mano. Uhum. Eles estão olhando para a presença de Jesus e ela é tão bela que eles não conseguem parar de adorar, eles não conseguem parar de olhar para ele, eles não conseguem sair daquele lugar, cara. E para você ter noção, teve o Super Bowl agora no domingo. Super Bowl é o evento mais, tipo, maior evento esportivo lá dos Estados Unidos. Uhum. E, cara, eles nem se importaram com isso. Eles nem se importaram com isso, cara. Eles não quiseram sair da presença de Deus pra ver o Super Bowl. Eles nem se importaram com o resultado do Super Bowl, cara. Inclusive, cara, tem até uma profecia de um profeta chamado Bob Jones. E esse profeta disse que, assim, que quando o Kansas City Chiefs ganhasse o Super Bowl, poderia ter certeza que o avivamento estava chegando. Nossa. E quem ganhou o Super Bowl foi o Kansas City Chiefs esse ano. E foi assim, o que eu mais achei interessante foi que foi numa maneira sobrenatural, cara. Eu tava conversando com um amigo meu que joga futebol americano, ele falou assim, cara, o Kansas City eles estavam perdendo por uns 10 pontos, eles estavam jogando bem pior que o outro time, cara, e o quarterback deles estava machucado. Nossa, tinha tudo pra dar errado. Tipo, tinha tudo pra dar errado, eles viraram o jogo com o quarterback fazendo um lance que Absurdo. absurdo correndo, e sendo que ele tava com o tornozelo machucado. Nossa. Tipo assim, eles viraram no último segundo quase, cara. E ganharam o jogo. E esse amigo meu falou assim, cara, ali foi muito Deus, por causa que o quarterback, a maneira que o quarterback tava machucado, ele não conseguiria fazer aquilo que ele tava fazendo. E sim, eles viraram o jogo, eles ganharam o Super Bowl, e ao mesmo tempo está acontecendo tudo aquilo que está acontecendo em Asbury, cara. E eu creio muito que Deus está agitando a nossa terra, cara. Assim, sabe quando está prestes a chover, você sente aquele cheiro de chuva, assim? Começa a ver o tempo fechar, você começa... Sim, cara. Eu creio muito que é isso que a gente tá... que Deus tá fazendo, cara. Você já tá começando a sentir o cheiro da chuva de Deus, sabe, mano? Céu se abrindo. Esse céu se abrindo, cara. Eu creio muito que a gente tá muito próximo a um romper, assim, que a gente não consegue nem imaginar, cara. Nem imaginar, mano. Chegar no ponto deles que não consegue controlar algo. Não né? consegue controlar, cara. Eles não conseguem se controlar mais ali, mano. É uma presença tão boa, sabe? Porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja e a gente coloca o Espírito Santo dentro de uma caixa e a gente pede pela presença dele, mas tipo assim, por que eu vou sair dessa caixa se você quer que o culto acabe ali no horário, no ponto, e se passar disso, Sim. tá, sei lá, uma heresia quase. Como? Que você Mano. quer que eu seja... que eu toque as pessoas de uma maneira sobrenatural se você me prende dentro de uma caixa. Sim, cara. Então ali eles não colocaram um espírito dentro de uma caixa, né, mano? É Você que manda aqui. exatamente, cara. É você que manda na isso playlist. É muito forte isso, mano. Porque assim, se a gente fala que um avivamento é quando Deus deseja habitar num lugar e não apenas visitar, cara, isso faz muito sentido. Por causa que, tipo assim, a gente pode chamar Deus pra morar num lugar, mas ele pode continuar sendo um visitante. Tipo assim, eu convido você pra morar na minha casa, cara, por 1 ano. Mas, tipo assim, você vai ser um visitante indo lá. Sim. Você, tipo assim, você vai ficar assim, cara, será que eu abro a geladeira? Será que eu ligo TV? Será que eu boto meus pés no sofá? E eu vou estar por 1 ano. Por 1 ano ali. Então, mas existe uma coisa quando você fala assim, Jesus, eu quero que você venha habitar aqui, mas como proprietário. Onde você pode mexer no que você quiser, você pode fazer o que você quiser. É seu. É seu. Você pode morar, mas mais do que apenas morar. Você pode se tornar o dono disso aqui. E, cara, eu acho que isso é o que a gente precisa viver na nossa igreja, na nossa vida, assim, de falar, Jesus, isso aqui é teu. Você pode fazer o que você quiser aqui. Tipo assim, nós não vamos controlar, nós não vamos limitar. Realmente o culto é seu. É seu, você faz o que você quer, da maneira que você quer, com quem você quer, como você quer, sabe?
E, cara, eu acho que isso é um pouco do que eles estão vivendo lá, mano. Tipo assim, não tem uma pessoa conhecida, cara. Não tem alguém na plataforma. São jovens que se juntaram e, de repente, um tá tocando, de repente troca, e é o outro que tá tocando. E o Espírito Santo tá se movendo. O Espírito Santo tá se movendo, cara. Eu acho que esse zelo por não atrapalhar o Espírito no que ele está fazendo é muito importante, cara. É muito importante. Eu acho que se tivesse igual Davi ou Manuel, quais seriam os segredos para o avivamento? Eu acho que é literalmente isso, é deixar a liberdade dele. Ele manda, ele comanda, ele diz para onde vai, ele diz para onde o que a gente deve falar, o que a gente deve fazer. Eu acho que esse é o segredo. Se fosse para dizer, os 3 pontos, cara, é dar liberdade pro Espírito Santo e obedecer a direção dele. Cara. Mano, já que a gente tá entrando nesses pontos, cara, com certeza, assim, ter total dependência do Espírito Santo, igual você falou, assim, obedecer ele, cara. É um ponto, assim, essencial. Quando a gente lê sobre Gales, a história de Evan Roberts era muito sobre isso, cara. Assim, ele era totalmente dependente do Espírito Santo. Ele não fazia nada que o Espírito Santo não quisesse que ele fizesse. Ele não se importava com a fama. E, na verdade, ele tinha muito temor de receber alguma glória pra ele, sabe? Tanto que ele ficava mal, assim, cara. Tipo, ele ficava até meio... Teve cultos que ele não foi no culto, cara. Tipo, ele sentiu que as pessoas estavam querendo muito ver ele. Ele não foi no culto. Ele não avisou, cara. Ele não avisou, ele falou assim, ele nem avisou que ele não ia ir na igreja, cara. Simplesmente não foi. Ele falou assim, eles estão querendo me ver, então eu não vou. E ele não avisou ninguém, cara, só não foi. Foi pra outra igreja. Tipo assim, por causa que ele não queria receber glória nenhuma pra ele. Então, tipo assim, esse ponto de ser totalmente dependente do Espírito Santo, entender que é ele que tá fazendo o avivamento e não nós que estamos conseguindo gerar. Porque a gente não consegue gerar um avivamento. Ele não é produzido por nós. Ele não é produzido por nós. Que é tipo assim, não dá pra gente fazer um evento e falar assim, cara, nós vamos fazer um avivamento agora. Isso não tem como. Vamos trazer os melhores cantores e pregadores e aqui o fogo vai descer. Exatamente. É a mesma coisa que a gente agora vê o que a galera em Asbury tá vivendo e fala assim, cara, vamos agora fazer 7 noites de adoração seguida. Cara, a gente não vai viver o que eles estão vivendo. Porque, tipo assim, Deus gerou lá, cara. Sim. É algo que Deus tá fazendo unicamente lá. E tem um propósito. Tem um propósito. Então, não é tipo assim, Deus, eu quero descer aqui só pra mostrar minha glória. Não, aquilo ali tem um propósito. Não dá pra gente agora chegar e querer fabricar um mover igual que Deus tá fazendo lá aqui. Por causa que Deus, cara, ele se move de maneiras diferentes. Embora todo o avivamento tenha um padrão bem definido, assim, tanto o pré-avivamento quanto o avivamento, todos os avivamentos foram diferentes, cara. Gales teve um foco, Azusa teve um, Fiji teve um, Argentina teve um, China teve um, sabe? Todos os avivamentos tiveram um foco diferente, mano. Tipo assim, Fiji foi muito focado, teve muita questão de governo, teve muita questão de... Cara, tem um documentário sobre Fiji, sobre o avivamento de Fiji, que mostra que teve frutas gigantes, cara. Nossa, tipo assim, mano. Um negócio muito louco, velho. Porque afetou muito a natureza do lugar. Era um lugar, assim, que tinha aldeias de feitiçaria, de canibais. E, tipo assim, tudo eles se converteram, cara. Todos se converteram, assim. Teve um romper absurdo, assim, tipo... Rios nasceram... pessoas que, tipo assim, tinha pessoas que eram feiticeiros que foram curados, cara, e aceitaram Jesus, assim. Nossa. Ele chegou a um ponto de que era o presidente, assim, vamos dizer, da ilha ali, chegou e falou assim, nós estamos hoje decretando que a gente renuncia a todos os outros deuses e colocamos o Senhor Jesus como Senhor Salvador deste lugar. E, cara, então cada um teve algo diferente, cada um teve... Uma consequência, uma resposta diferente. Teve algo único de Deus, sabe? Teve um jeito único de Deus agir em cada avivamento. Mas como eu digo assim, Deus tem um padrão pré-avivamento. Todo avivamento geralmente vem quando alguma coisa tá ruim, cara. Quando a igreja tá sendo pressionada, velho. Sempre, mano. Sempre. Ou ela tá muito fria, ou ela tá sendo perseguida. Exatamente. Os moráveis, eles fugiram, eles estavam sendo perseguidos, cara, no avivamento morável. Eles estavam sendo perseguidos e eles fugiram pra não serem mortos, cara, assim. Eles entraram num campo, eles receberam um campo lá, um campo de terra do Conde Zinzendorf. E eles ficaram ali e, de repente, passou um tempo, teve
monte de história, assim, mas eles receberam e eles começaram a viver um avivamento, cara. Mas, tipo assim, vieram de uma perseguição. Gales tava vindo de um tempo de frieza espiritual gigantesca. Gigantesca, sabe? Era muita frieza espiritual. A China tava tendo revolução cultural, que era uma perseguição também, que mataram até pastores, assim. Nossa. Então, assim, em Fiji tava tendo, tipo, um golpe, sabe? Em todos os avivamentos teve tempos muito difíceis que foram pré-avivamento. Por quê? Porque Deus gosta, cara, de mostrar quem Ele é. Então, assim, pra dar, sabe, aquele impacto, velho. Tipo, Deus chegou aqui. Que todo mundo vai ver, Deus está aqui, sabe? Então, é isso que acontece, cara, assim. É um absurdo. O que a gente vai viver é um absurdo, cara. E tá acontecendo ainda hoje o que tá acontecendo lá na universidade, tá até hoje ainda. Eu tava vendo até hoje, acho que já passou das 150 horas já. Nossa. Tá, tipo assim, é algo absurdo que tá acontecendo lá. É algo assim sobrenatural, cara. E igual você falou, cara, não é uma fórmula, não é tipo assim, ABC, coloca um açúcar e um arroz que vai virar um avivamento. Não, cara, não. Tipo Mas assim, eu acredito que o avivamento também tá vindo pelo Brasil, igual você comentou. Cara, esse pré-avivamento, mano, o Brasil tá tipo assim, berrando sinais, gritando sinais que tá próximo ao avivamento. Sim, totalmente, cara. Eu creio muito que Deus tá para derramar um avivamento muito forte sobre nós, cara. Eu creio que é até mais que apenas um avivamento, cara. Que um avivamento não é só fogo derramado, mas ele também é caráter transformado, cara. Então eu creio que Jesus também está gerando homens e mulheres de caráter no nosso país, cara. Ele tá gerando as pessoas no íntimo, no secreto delas, mano, para que o fogo não nos destrua, mano. Por causa que não adianta nada a gente ter fogo, mas não ter caráter, mano. Uau. Sabe? Então eu creio que Deus está gerando não apenas o avivamento, mas avivalistas também. Deus está gerando avivalistas, cara. Pessoas com caráter de Cristo. Pessoas que estão desejando a Cristo, cara. Que vão chegar no avivamento e não vão... Quando o avivamento estiver rompido, elas não vão idolatrar mais os sinais e maravilhas do que a presença de Jesus, sabe, cara? Que isso é algo muito perigoso no avivamento. Você começa a ver aqueles sinais e maravilhas, tipo assim... Imagine, por exemplo, em Azusa, cara. Você vê o negócio pegando fogo, assim, cara. E, tipo assim, na Benção de Toronto, Pensacola... Tinha muitos milagres, assim, de pó de ouro, pedras preciosas que caíam, cara, do céu. Pedras preciosas, cara, assim. Tem documentários mostrando, eles pegam na mão, assim, as pedras preciosas, cara. Um negócio que nunca viu, assim. Sabe, tipo, de pessoas que tinham problema nos dentes, cara. E, tipo assim, eu não tinha dinheiro pra pagar pra fazer um dentista. Nascia um dente de ouro. Assim. Nossa! Tipo assim, umas coisas malucas, assim, cara. Sabe? Que é coisa até difícil de você conseguir entrar na sua mente, cara. Então, tipo assim, é muito perigoso você começar a olhar pra tudo isso e você se esquecer da presença de Jesus, Exatamente. cara. Porque você fica nos milagres, nas coisas Exatamente. sobrenaturais e esquece de quem faz. Esquece de quem faz, cara. Então, no avivamento, isso é muito perigoso. Você olhar mais pro avivamento e desejar mais o avivamento do que o Deus que derrama avivamento, sabe? Então isso é um cuidado que a gente tem que ter muito grande, mano. É, porque senão não seria fácil, né? Tipo assim, nosso país tá precisando melhorar o financeiro do país. Vamos fazer um avivamento que ajuda. Sim, Senão exatamente. seria fácil, né? Igual você falou que não adianta ter fogo e não ter caráter. Não ter caráter, cara. O caráter, eu acho que é o que Deus mais gera num lugar, cara. Por causa que em Gales tem histórias que, tipo, tem um relato, assim, um testemunho de um médico, que ele fala assim, cara, eu não sei o que tá acontecendo, mas todo mundo que tava me devendo começou a me pagar. Tipo assim, tinha pessoas que não estavam me devendo há anos e agora eu recebi tudo que eu tava me devendo pra mim e me pagaram. Tipo assim, então assim, o Deus transforma o caráter das pessoas em um avivamento, sabe, cara? Por causa que Deus tá demonstrando o caráter dele naquele lugar, cara. Então é como se Deus, de repente, ele descesse aqui neste lugar e ele, cara, morasse aqui nessa sala, assim. Cara, o que poderia acontecer? Tipo assim, cara, é a presença de Deus. Quando a gente tá aqui conversando um com o outro, a gente já começa a ser moldado, cara, um pelo outro. Imagina se Deus habitasse num lugar, cara. O que aconteceria, mano, sabe?
ele transforma o ambiente, cara. Uhum. Ele transforma o ambiente. Até mesmo que a gente viu aqui no Brasil, cara, no ano de 2000, na igreja da Lagoinha, ali no Belo Horizonte. Muitos chamam de avivamento, muitos chamam de despertar, muitos chamam de mover. Uhum. Cara, assim, eu não ligo muito pro nome que é dado, mas, cara, Deus fez algo ali. Sim. Eu tenho um conhecido meu que era de lá e ele fala assim, cara, era tão forte o temor a Deus que as pessoas, elas não conseguiam ultrapassar fora da faixa de pedestres, cara. Nossa. Que elas sentiam um impacto, assim, cara. Uhum. Um temor de um arrependimento, sabe? Uhum. Pessoas, cara, elas saíam dos ônibus e elas iam parar na frente da igreja, elas não sabiam o que elas estavam fazendo ali. Elas falavam, cara, eu não sei como eu vim parar aqui, mas... Tipo, uma presença puxando elas. Puxava elas, cara, e Uhum. pessoas se jogavam na frente da igreja chorando, se arrependendo. Porque avivamento precisa de arrependimento, sabe? Sim. Não existe avivamento sem arrependimento, cara. Uhum. Quando a gente entende, assim, que eu preciso de Jesus, Uhum. eu preciso dele, não tem como viver sem ele. Uhum. Cara, E o um avivamento primeiro não é passo. um show, né? Tipo assim, então, já que o avivamento é tudo um mover, a gente vê que é um mover, que é pessoa se embriagar. Não, vamos pegar e chamar um cara bom que sabe fazer um avivamento. Só que o avivamento Sim, precisa de arrependimento, o avivamento precisa. precisa de vida centrada em Cristo. Não é simplesmente sei lá, um show, né? Que a gente bola num Sim. papel e faz. Exatamente, não tem como, né, cara? Uhum. Porque assim, muitas vezes a gente acha que se a gente fizer, igual você falou, chamar um cara massa, assim, um cara cheio da presença, Uhum. fazer um espetáculo, assim, Deus vai vir, cara. Uhum. Mas Deus não se importa tanto com isso quanto a gente, cara. Igual na universidade, né? Não era nenhum cantor famoso, mano. Era Exatamente. jovens simples Exatamente, que só cara. decidiram deixar a liberdade do Espírito Santo percorrer naquele Exato, lugar, né? cara. Assim, Deus não se importa tanto com isso, cara. Uhum. Tanto que Jesus nasceu numa manjedoura. Né? Ele não se importa tanto com os lugares, sabe, cara? Ele não se importa tanto com as aparências quanto a gente. É que a gente tem essa visão de olhar assim para as coisas, mas Jesus, cara, não se importa. Uhum. Deus usa qualquer pessoa, em qualquer lar. Deus só tá à procura de pessoas que estão com fome e sede o suficiente para responder o desejo dele de derramar um avivamento. Porque ele quer derramar um avivamento. Ó. A questão é, a gente também tá querendo responder a isso? Uhum. Porque, cara, eu vejo que tem muita gente desejando avivamento por hype. É. Então, tipo assim, cara, tá todo mundo falando de avivamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar de avivamento Uhum. também. Mas daí a hora que entra a parte do arrepender. Exatamente. A parte do arrepender que fica difícil. Uhum. Porque querer avivamento é muito massa, cara. Sim. Querer ver Deus se movendo é muito louco. fera. Uhum. Mas quando chega naquele lugar onde Deus precisa mudar você, Uhum. onde você precisa se arrepender, onde você precisa morrer pra si mesmo, Uhum. onde você tem que mudar, Uhum. daí fica difícil. Mano, é o maior problema ever de todo ser humano do país e, mano, qualquer lugar. É que a gente calcula demais. Sim. Mano, se a gente não calculasse demais, mano, muitas coisas poderiam já ter acontecido. Nossa. Mas isso de a gente ficar calculando, mas será que e se eu fizer isso eu vou ter que abrir mão disso? Ou vou ter que dar um passo a mais? Eu não tô preparado. Mano, esses cálculos acabam bloqueando Sim. a gente de chegar onde Deus quer que a gente chegue. Sim, nossa, com certeza, cara. Então, eu acho que esse é um grande obstáculo. Que se a gente ultrapassasse só isso, de parar de calcular e ficar pensando no que a gente poderia ou não poderia fazer, se a gente merece ou não, se a gente tá preparado ou não, mano, isso já ia ser um grande avanço. Nossa, seria demais, assim, cara. Eu creio que há algo muito poderoso pra gente viver, tanto em Curitiba como no Brasil, assim, cara. Uhum. Eu lembro até que há uns 2, 3 anos atrás eu perguntei pra Deus, o que não te agrada aqui em Curitiba, né? Uhum. E, cara, assim, nós temos uma fama muito grande de ser uma cidade fria, com pessoas frias, Uhum. Recepção fria. recepção fria, Uhum. sabe? Então, cara, o Curitiba tem uma identidade. Curitiba tem uma identidade de ser um lugar frio, sabe? E por isso que eu vejo, cara, que nós temos um potencial muito grande pra Deus se mover aqui no nosso meio.
Porque eu creio que Deus vai... Quando Deus chegar, ele vai mudar a identidade da cidade de uma maneira, cara. Uhum. A gente não vai ser mais conhecida como uma cidade de pessoas frias. A gente vai ser conhecido como a cidade do avivamento, cara. Uhum. Eu creio que Deus te preparou isso pra gente. O Brasil não vai mais ser conhecido como o país do futebol, como o país do carnaval. O Brasil vai ser conhecido como o país do avivamento, o país de Jesus, cara. Deus gosta de fazer isso. Né? Exatamente. Igual Paulo era conhecido como o cara que caçava cristãos. Exatamente. Mas depois cara. ele ficou conhecido como quem, vamos dizer, fazia cristãos. Fazia cristãos, cara. Então Exatamente. Deus adora isso. Né? Deus adora isso, cara. A transformar a identidade de um lugar. Deus é craque em transformar a identidade de um país, cara. Craque, sabe? Então, assim, eu creio muito que Deus tá mudando a identidade do nosso país e das nações, cara. Por causa que a gente tem visto, assim, que é algo global que Deus tá querendo fazer, cara. Global. Mas como a gente tá aqui puxando pro Brasil, cara, há muitas promessas sobre o nosso país. Diversas promessas. Eu tenho uma lista no celular de todas as promessas que foram feitas sobre o Brasil, de palavras que foram derramadas, cara. Assim, o Brasil é um lugar muito importante no radar de Deus. Deus tem algo muito importante pra nós, cara. E já faz tempo já essas... E já faz muito tempo, muito tempo. Até, eu acho que antes de ontem saiu o cantarino lá da região, soltou uma profecia sobre Curitiba. E, cara, eu tava falando com o Matheus, o Dalmaço, e eu falei, cara, eu olhei no meu celular e tava falando a mesma coisa, tipo assim, há uns 2 anos atrás, cara. Nossa. Eu mostrei pra ele e falei assim, cara, Deus tá se movendo, mano. Deus tá se movendo na adoração. Deus tá trazendo novamente uma adoração extravagante, cara. Uma adoração igual a dos céus, cara. Sabe? Uma adoração de entrega, cara. Uma adoração que chama a atenção de Deus, mano. Porque, tipo assim, as 2 histórias que mais me marcam na Bíblia, a mulher do fluxo de sangue e a mulher do vaso de alabastro, cara. São 2 histórias que mostram uma adoração, uma pessoa que chamou a atenção de Jesus, cara. Na mulher do vaso de alabastro, tinha muita gente na sala, cara. Mas uma pessoa chamou a atenção de Jesus, a que se entregou. Na mulher do fluxo de sangue, tinha milhares de pessoas tocando em Jesus, encostando em Jesus. E de repente Jesus fala assim, alguém me tocou. Os discípulos falam assim, como alguém te tocou? Tá todo mundo te tocando. Tá geral, até no The Chosen, eu tava vendo essa cena esses dias. Cara, tá todo mundo tocando em Jesus. Mas Jesus fala, alguém me tocou de uma maneira diferente. Chamou a atenção dele. Chamou a atenção de Jesus, cara. E nós, como corpo de Cristo, nós precisamos, como noiva, nós precisamos chamar a atenção do nosso noivo, cara. Sabe, chegar na igreja e se entregar, parar de se preocupar com o que vão achar de você. Sabe, igual perder o controle, cara. Que ficar pensando o que vai acontecer depois do culto. Exatamente. Ou um problema que deixou em casa para resolver. Ou como que vai ser o culto hoje, será que vai ser as mesmas palavras? Mano, a gente já vai preparado pra, tipo, bloquear. Vou dizer assim, a presença de Deus. Ah, hoje vai ser essas músicas, hoje o pastor vai pregar sobre isso, o dele vai falar sobre dízimo. Mano, a gente já vai no automático. Sim, a gente não vai mais com expectativa pra igreja. A gente já vai acostumado como se a gente já soubesse o que ia acontecer. Igual quando Jesus tava lá em Nazaré, tipo assim, Jesus. Exatamente, Jesus. Acostumado. E foi o lugar que menos, como o Matheus Damasio falou, foi o lugar que menos teve milagres. Né? Sim, eles estavam acostumados já com a presença de Jesus. Eles viam eles viram ele crescer ali. Não é o filho de José? Então eles já estavam acostumados com isso, cara. E muitas vezes a gente tá estando acostumado com a presença de Jesus por causa que a gente já viveu tanta coisa com Jesus, cara. A gente já provou tantas coisas de Jesus nos cultos que a gente agora tá acostumado com isso, cara. Então, assim, tem um livro que eu tô lendo que é O Deus Esquecido, do Francis Chan, se não me engano, falando sobre o Espírito Santo. E ele fala assim, nós poderíamos agora ter um culto abençoado, com louvor incrível, uma mensagem ótima, galera do serviço incrível, sem o Espírito Santo. Porque nós conseguimos nos tornar autossuficientes agora, cara. Nós conseguimos fazer um culto irado, cara, sem a presença do Espírito Santo, cara. E a gente às vezes nem sente falta, cara. Sabe? Então isso é muito impactante, cara. Porque assim, a gente se acostumou com a presença que a gente nem percebe mais se ele tá se movendo ou não, cara. Sim. Tipo, a gente não vem com expectativa de ir mais fundo nele num culto, sabe, cara? Tipo assim, eu lembro que eu fui numa conferência em 2018, Poderoso Deus, cara. E as pessoas, cara, assim, começava a adoração, elas se jogavam no chão, cara. Elas deitavam no chão, elas estavam nem aí, cara, no que tava olhando pra elas. E tipo assim, cara, cadê essa entrega de chamar a atenção de Jesus e falar, Jesus,
Talvez, cara, se for pra você tocar uma pessoa aqui nessa noite, que seja eu, sabe? Eu vou chamar a tua atenção, eu vou me jogar aos seus pés, eu vou entrar num lugar mais profundo de adoração, sabe? E eu creio que é isso que Deus tá resgatando novamente sobre nós, cara. Essa fome e essa sede de desespero pela presença dele, sabe? Parar de ir pra igreja pra servir. Exatamente. Cara, tem muita igreja que só vai pra igreja pra servir. Pô, Davi, mas isso aí não é bom. Cara, não é só sobre isso. Não é só sobre servir. Olha, cara, Deus não quer o seu serviço se ele não tiver teu coração, sabe? Uau. Marta e Maria, cara. Tipo assim, Marta, ela não tá fazendo algo ruim. Ela tava servindo a Jesus, cara. Ela tá fazendo um jantar, ela tá fazendo algo bom pro mestre. Mas Jesus fala, isso que você tá fazendo não é ruim. Mas Maria escolheu a boa parte, que é estar aos meus pés. Então, cara, servir é muito bom. Mas existe algo que é melhor. Existe um lugar mais profundo. Mais profundo, cara. Se Deus não tiver o teu coração, ele não vai querer teu serviço. Ele prefere teu coração. Eu acho que, igual agora voltando, vamos dizer assim, no meu testemunho, eu acho que foi aí que a chave virou pra mim. Porque eu entendi, porque eu já tocava na igreja, eu nasci na igreja, sempre fui, mas um dia eu entendi que não é sobre eu tocar na igreja, mas é sobre, igual eu vi, acho que um podcast do David Grosso, ele pega e ele fala assim, cara, o evangelho não é sobre você ter Deus. Sim. Mas é sobre Deus ter você. Mano. Mano, não é sobre eu tocar na igreja. Mas, mano, é sobre... É inverso, entende? Sim. Então, só assim que a chave vai virar. E, cara, o que tem de gente dentro da igreja que tá estagnada, que tá no automático, e isso é o que mais esfria a igreja. Sim. Porque na tua cabeça você tá fazendo algo certo. Você tá indo pra igreja, mas isso é o que tá te bloqueando de acessar algo que Deus quer que você acesse. Quando eu vou fazer o devocional, eu vou ter um momento de oração, daí eu peço que o Espírito Santo me mostre os mistérios que as letras querem dizer pra mim. Sim. Porque às vezes eu posso ler o mesmo versículo, mas ele vai falar comigo de uma forma diferente. E isso é dar liberdade pro Espírito Santo fazer. Às vezes você quer abrir a Bíblia já querendo que Deus fale aquilo com você. Sim. Isso não é dar liberdade. Não, vou ler a Bíblia aqui, eu vou pra igreja já querendo ouvir isso. Mano, às vezes a gente coloca Deus, como eu falei, dentro da caixa e a gente quer que ele faça o que a gente quer. Exato, cara. A gente limita o Espírito Santo, cara. Sabe? Cara, tipo assim, o que poderia acontecer se a gente desse total liberdade pro Espírito Santo agir nos nossos cultos, cara? Tipo assim, cara, tipo, total mesmo, assim, falar assim, ó, você faz o que você quiser. Da palavra, da música. Tenha total, tipo assim, controle do meu corpo, da minha vida, do nosso culto, assim, cara, o que a gente viveria, cara, é o que a igreja de Atos vivia, sabe? É aquelas loucuras que eles viviam, cara. Eles deram completamente a vida deles pra Jesus, falar assim, ó, nós somos totalmente dependentes de ti, Espírito Santo, é você que vive. Por isso que Paulo vai falar assim em Gálatas 2:20, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, cara. Sabe assim? Perdi o controle. Perdi o controle. Eu perdi meu controle, cara. É Jesus agora. Eu morri, eu tô morto, sabe? Eu desapareci, cara. Eu não tô diminuindo, eu tô desaparecendo. Só sobrou Jesus agora. E, cara, quando a gente entender isso, a gente vai começar a viver tanta coisa, cara. Porque quando você entrar no ambiente, cara, você vai ser Jesus naquele ambiente, cara. Exatamente. Então, assim, cara. Então, assim, eu creio que, cara, se a gente deseja um avivamento, a gente precisa estar avivado antes, cara. O avivamento começa com pessoas que estão avivadas, cara. Uau. Sabe? Todo avivamento foi assim. Deus despertava um homem, Deus despertava uma congregação, e aquela congregação começava a ficar em chamas. E o fogo começava a se alastrar, cara. Em Gales foi assim, Azusa foi assim, Argentina foi assim. Cara, Deus despertava algum homem, uma mulher, um grupo de pessoas. Jesus Movement, vai ser até um filme deles agora. Jesus Movement. Mano, eu quero muito ver esse filme. Inclusive, cara, onde tá tendo esse culto de Asbury, o Jesus Movement também teve um culto lá em 1970. E, cara, Jesus Movement também, cara, num tempo de sexo, droga e rock and roll, que, sabe? Tava loucura, os hippies e tal. Jesus entrou no meio dos hippies ali e se moveu naquele lugar, cara. E começou a ter um mover ali sobrenatural, ao ponto de as igrejas hoje, a gente pode ver bateria nas igrejas,
instrumentos nas igrejas assim, por causa que começou lá, cara. Consequência do Começou lá, cara. Chegou um cara, colocou uma bateria lá e eles começaram a tocar com bateria, sabe? Não existia essas coisas, cara. Não tinha isso antes, mano. Era um negócio bem mais formal, assim. De repente os caras começaram a entrar descalço, assim. e tocavam bateria, tocavam outro estilo de música, tocavam mais pegada rock, assim, cara. Então, assim, foi um tempo totalmente diferente da adoração ali, sabe? Então, assim, Deus chama pessoas, desperta pessoas e fala assim, ó, quem tá disponível? E quando ele vê que aquela pessoa tem fome, assim, Deus começa a despertar aquela pessoa, cara. Ele começa a avivar aquela pessoa. E aquela pessoa que tá tão em chamas, cara, que ela não consegue não espalhar aquele fogo. Ele começa, cara, e começa a espalhar o fogo, e começa a espalhar o fogo. E, cara, o fogo consome. Então, quando o fogo começa a espalhar, ele consome tudo que tá à sua volta, cara. Então, o avivamento precisa de pessoas avivadas, cara. E pessoas avivadas, elas não estão fazendo a mesma coisa. Igual você comentou do Diesel Movement e de, vamos dizer assim, todos os lugares que teve avivamento. Cara, eles nunca estavam, vamos dizer, mornos. Sim. Fazendo a mesma coisa, acostumado com a mesma coisa. Mano, alguém teve que ter um avivamento dentro de si antes para poder espalhar. Teve que quebrar o ciclo, cara. Deus adora mudar o ciclo. Sim. Igual você falou, pô, antigamente era só a voz e, vamos dizer, um violão. Mas Deus entrou e já mudou e colocou a bateria. E mudou. Deus adora mudar o que a gente tá acostumado de ver. Demais, cara. Isso é uma parada assim, ele adora quebrar, assim, paradigmas que a gente tem, cara. Quebrar os ciclos, quebrar os nossos conceitos, vamos dizer assim. E fazer algo novo, cara. Que eu falo assim, a gente ora tanto para que Deus faça assim na terra como é no céu. Mas a gente não tá preocupado em saber como é no céu, cara. Nossa. A gente nem se preocupa em saber como é a cultura do céu, ou pedir Jesus nos mostra como é o céu, nos mostra como é o teu jeito de agir no céu. Simplesmente a gente criou uma cultura aqui na terra e a gente ora para ele, faça a sua vontade assim na terra como é no céu, mas a gente nem se preocupou em saber como é a cultura dos céus. Cultura de adoração, cultura de pregação, cultura de serviço, cultura de evangelismo. A gente simplesmente falou assim, Deus, a gente tá fazendo aqui e a gente, amém, vem assim a sua vontade do céu, mas se alinhe com a nossa, para você poder fazer algo. E, cara, não, cara. A cultura do céu, quando ela é estabelecida no reino, ela transforma, cara. Ela reforma um lugar, cara, sabe? Então Deus tá trazendo um avivamento e uma reforma pro nosso país, cara. Amém. Que vai reformar a palavra, vai reformar o caráter das pessoas e vai derramar fogo. Amém. E o fogo vai ter uma base sólida pra se sustentar, mano. Amém. Porque fogo sem reforma, ele não dura muito, cara. Mas se tiver uma base sólida pro fogo, cara, nós vamos ver uma coisa que, cara, como dizem, o último avivamento antes da volta de Jesus será um avivamento que vai assim, cara, vai ser global. Vai ser global, vai ser maior que Azusa, vai ser maior que Gales, cara. E olha, você escutou as histórias que a gente falou aqui hoje, cara, das coisas que aconteciam lá, cara. E o que tá pra acontecer nesse último avivamento antes da volta de Jesus é maior que tudo isso junto, cara. Nossa. Sabe? Então, só pra gente ter uma ideia do que a gente vai viver, cara. Do que Jesus tá querendo derramar. Meu Deus. É muito forte, cara. Bom, espero que você tenha sido avivado pelo menos 1%. Já é o suficiente. Mano, obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite, cara. Uma honra. Tua presença aqui é magnífica na minha vida. Está aqui a sua digníssima. Vocês não estão vendo, mas nós estamos vendo a digníssima. Qual que é o sobrenome de vocês? Vai ser igual ou não? Vai ser igual, Celine. Celine, mano, o sobrenome de vocês é chique, mano. Vocês falam Celine, eu já imagino vocês chegando de Ferrari no lugar, assim. Amém. Só vem o Celine, mano. Mano, eu queria fazer uma pergunta, um desafio. Fale. Você cantar sua música. Uau, ali. Eu canto. Viu? Eu sou desafiador, uma vida, uma chance. Vamos lá. Puxar aqui. Aí. Yes. Essa música, deixa eu dar um contexto dela. Essa música fala do meu primeiro encontro, esse encontro que eu falei pra vocês agora aqui no podcast. Sobre como eu tava nesse tempo de depressão. Então eu lembro que eu saí um dia assim, tava chovendo. E eu fiquei naquela chuva e eu sentia todo aquele peso indo embora, assim. Nossa. E essa música surgiu desse meu primeiro encontro com o Espírito Santo. Uau. Vamos lá. E ele vem como chuva e
traz o refrigério pra minha alma. E Ele vem como fogo e traz a chama que não se apaga. E Ele é a rocha que me sustenta e me edifica nas suas palavras. Ele é o pão que me alimenta e me traz a vida eterna. Quero ser mudado pelo teu falar. Eu fui atraído só pelo teu olhar. Eu quero me encontrar no seu coração, onde é o meu lugar. Jesus, eu quero ser mudado pelo teu falar. Eu fui atraído só pelo teu olhar. Eu quero me encontrar no seu coração, onde é o meu lugar. Jesus, eu estou apaixonado por ti. Eu estou desesperado por ti. E eu corro pros teus braços. Eu corro pros teus braços. Eu corro pros teus braços de amor. E eu corro pros teus braços. Eu corro pros teus braços. Eu corro pros teus braços de amor. E eu estou apaixonado por ti. Eu estou desesperado por ti. E eu corro pros teus braços. Eu corro pros teus braços. Eu corro pros teus braços de amor. E eu corro pros teus braços. Eu corro pros teus braços. Eu corro pros teus braços de amor. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, eu preciso de ti. Distante de ti, Senhor, eu não posso viver. Não vale a pena existir. Não vale. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, eu preciso de ti. Distante de ti, Senhor, eu não posso viver. Não vale a pena. Não vale, não vale, não vale. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, eu preciso de ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti.
só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti. Só quero a ti, nada mais me satisfaz, pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais, nada mais, nada mais, nada nem ninguém, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti. Uau. Gente, muito bom. Valeu de novo, mano. Uma honra ter você aqui. Mano, uma honra estar aqui. Mano, você é um cara que fala tanto sobre avivamento que a gente pode sentir algo que realmente nos deixa avivado. Glória a Deus. Espero que você também Amém, tenha mano. sentido uma presença de Deus e seja tocado por ela. Amém. Queria agradecer @Playtime que deu essas belezuras, nos emprestou nesse momento para darmos essa tocada aí, dar uma pirada junto aí, uma chapada junto. Então, obrigado por vir até aqui. Espero que você tenha gostado. Vamos ver até a próxima. Se inscreve no canal, hein? Ative o sininho, aquela coisa natural. Também, tô ouvindo aqui, ó, Forte Play. Aí, é Forte Play. Segue a Forte Play no Instagram. Segue a Oncast no Instagram. Qual que é o teu arroba? Emanuel Celine. Emanuel Celine. Mano, você quer alguém... Mano, você às vezes segue só gente que... Mano, só desgraça no teu Instagram. Começa a seguir uns caras crentes. Segue esse cara aqui. Então, é isso aí. Muito obrigado de novo. Obrigado pelo convite, cara. Sabe que é uma honra, né? Caramba, sua vida, mano. Mano, ele vai estar aqui de novo daqui a pouco, hein? Então, até a próxima quarta-feira que ele vai estar aí novamente. Valeu, obrigado.